Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre IST, Infecção Sexualmente Transmissível. Com certeza você já ouviu falar em DST e deve estar se perguntando, uai, não era DST? Era DST, mas desde 2016 a Organização Mundial de Saúde passou a utilizar o termo IST, Infecção Sexualmente Transmissível. Por quê? Porque nem todas as doenças apresentavam sintomas. Então o termo correto é Infecção Sexualmente Transmissível. Essas infecções são doenças causadas por vários tipos de agentes, principalmente micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários e fungos. A primeira IST trabalhada é a AIDS. A AIDS é uma infecção sexualmente transmissível causada por um vírus chamado vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. É diferente uma pessoa ter AIDS e uma pessoa ter HIV. Quando a pessoa tem o vírus HIV, ela é chamada de soropositivo, ou seja, ela tem o vírus no seu organismo, ela pode transmitir para qualquer pessoa a qualquer momento. Mas quando a pessoa tem AIDS, ela já manifestou sintoma, ou seja, ela já está com uma doença. Ela deixa de ter somente a infecção e passa a ter a doença. A transmissão é por contato sexual, por transfusões de sangue, por compartilhamento de agulhas e seringas, por alguns materiais como tatuagens, piercing, materiais de acupuntura e também pela transmissão vertical, que é passando de mãe para filho, ou durante o parto, ou durante a própria gestação e também pela amamentação. Alguns mitos e verdades sobre o HIV e AIDS. O exame de sangue é a única forma de diagnóstico? Verdade. Ou seja, se a pessoa não fizer o exame de sangue, não tem como ela saber que tem AIDS. Principalmente porque é muito difícil ela manifestar sintoma. E mesmo quando manifesta sintoma, os sintomas são de doenças comuns, não somente de AIDS. Então é muito fácil você achar que está com outra doença e na verdade pode estar inclusive infectado pelo vírus HIV. Aqui no caso são as maneiras que pega e que não pega, tá? Então, geralmente as pessoas têm muito preconceito com uma pessoa que é portador do vírus HIV e acha que por um simples beijo vai pegar, que se um inseto picar a pessoa e te picar, você vai pegar, por você apertar a mão, por tocar no suor, ou seja, aqui nesse folder ele explica certinho como pega e como não pega, tá? O vírus da AIDS, ele é um vírus de RNA, ou seja, um retrovírus. Então, por isso a AIDS não tem cura, tá? Porque esse vírus sofre constantes mutações, ou seja, ele vai alterando o seu material genético. O período de incubação do HIV é de 2 a 4 semanas. E os primeiros sintomas são febre, calafrio, manchas no corpo que desaparecem normalmente. Lembra que eu falei que não tinha sintomas da AIDS mesmo? São sintomas de qualquer doença. Então, uma febre, uma simples febre, a pessoa não vai saber que tem AIDS por uma simples febre. Esse sarcoma de Kaposi já é um sintoma da AIDS, ou seja, quando a AIDS está bem evoluída no organismo, começam a surgir essas feridas. Algumas doenças podem ser doenças oportunistas, ou seja, o corpo da pessoa que tem AIDS, ele está debilitado, porque como que o vírus age? O vírus age no sistema imunológico, destruindo as células de defesa do organismo, as células que reconhecem o organismo estranho que vai entrar nesse corpo. Então, quem tem essa doença, AIDS, ela não tem sistema imunológico que funcione, ou seja, que combata as doenças. Então, qualquer doença que a pessoa pegar, inclusive uma simples gripe, pode matar uma pessoa contaminada com a AIDS, com o vírus HIV no caso, ou seja, que manifesta a doença AIDS. Inclusive a herpes e candidíase bucal. Somente pelo exame sorológico, ou seja, pelo exame de sangue, a pessoa vai saber se tem. A prevenção é a utilização de preservativo durante toda a relação sexual, inclusive no sexo oral. Evitar compartilhar objetos pérfuro-cortantes. Por exemplo, um profissional de saúde
vai aplicar uma injeção numa pessoa portadora do vírus HIV. Se ele tiver contato e essa agulha perfurar o seu dedo, pode passar HIV para esse profissional de saúde? Pode, tá? Então tem que ter todo o cuidado com objetos pérfuro-cortantes. Evitar receber doações de sangue derivados, como esperma e órgãos, que não tenham sido testados para o HIV. Por isso, quando uma pessoa vai doar sangue no hemocentro, faz-se todos os exames, inclusive o de HIV. Se a pessoa tiver HIV, ela não vai poder ser doadora de sangue. O tratamento são coquetéis. Coquetel é o quê? É a mistura de vários medicamentos que a pessoa vai tomar pela vida toda, tá? Por que pela vida toda? Porque não há cura e nem vacina para a AIDS. Então, se a pessoa pegou AIDS, ela vai ter AIDS a vida toda. Falando da próxima doença, HPV, vírus papiloma humano, tá? Há mais de 30 subtipos. Só que os que mais causam são 4. Então, a vacinação para adolescentes, ela vai ser contra esses 4 tipos de HPV, que são os que mais causam verrugas e os que mais causam câncer. Qual que é a forma de transmissão? Contato direto com a pele afetada e contato sexual. Na maioria dos casos é assintomática, mas algumas pessoas vão ter verrugas na região do pênis, do canal vaginal, da vulva. E outras pessoas vão ter infecções, tá? Por exemplo, essa primeira imagem mostra um colo do útero normal e na imagem ao lado mostra o colo do útero inflamado. Nessa segunda imagem aqui embaixo mostra uma vulva, ou seja, a parte sexual feminina com verrugas, que é do HPV. E na última imagem mostra o pênis com bolhas, mas também aqui é um processo de formação de verrugas, tá? Também pelo HPV. Então, qual a forma de diagnosticar? Pelo Papa Nicolau. Papa Nicolau é um exame que toda mulher sexualmente ativa deve fazer anualmente. Colposcopia e peniscopia são exames também que mulheres e homens vão fazer para diagnosticar se tem o HPV. E o último é a biópsia. A biópsia já é um exame mais invasivo. Retira-se pedaços de tecido para saber se está ou não com a doença. A prevenção é o uso de preservativo durante a relação sexual e também a vacina. E o tratamento? O tratamento vai visar eliminar as verrugas e lesões e inclui procedimentos cirúrgicos. Falando um pouquinho da sífilis, que é uma doença bacteriana, também transmitida pelo contato sexual, e ela pode ter sintomas variados, dependendo do estágio. Lembrando que existem 3 estágios. Estágio 1, 2 e 3. E eles variam, tá? Prevenção, uso de camisinha durante as relações sexuais e o tratamento é o uso de antibióticos. Essa doença tem tratamento e tem cura. Essa primeira imagem é o estágio 1 da sífilis, feridas duras nos órgãos sexuais. Essas feridas podem desaparecer depois de algumas semanas, sem a pessoa ter tomado medicamento algum. Só que, se a pessoa não tomou medicamento, não tratou, ela pode voltar. Quando ela volta, é o estágio 2, já é com manchas pelo corpo, como essa da palma da mão, no braço, inclusive no couro cabeludo. Se a pessoa não tratar, ela pode voltar ainda pior, tá? Causando lesões, inclusive neurológicas. Aqui nesse caso, é a transmissão vertical, ou seja, se a mulher gestante não faz o tratamento adequado da sífilis e não se cura, ela acaba passando para o seu bebê, ou pela gestação ou pelo momento do parto. O bebê pode nascer com cegueira, surdez e com deformações. Essa imagem aqui, é a goma sifilítica, lesões nodulares no corpo. E eu também disse que pode ter lesões no sistema neurológico, tudo bem? Herpes genital. Herpes é o vírus herpes simples tipo 1 ou tipo 2. Pega-se pelo contato sexual. Essa herpes, ela vai ser caracterizada pelo surgimento de bolhas com líquidos, que ao estourar essas bolhas, o líquido vai se espalhando e gerando novas bolhas.
Então, é uma doença sexualmente transmissível. A única forma de prevenir é utilizando preservativos. Não tem cura, tá? O vírus vai continuar no corpo. O tratamento é somente para desaparecer as bolhas. Gonorreia, uma doença bacteriana. Também pega-se pelo contato sexual, da mãe para o filho e também contaminação indireta. Quais vão ser os sintomas? No homem, ardência a urinar e pus que vai sair pelo canal da uretra. Na mulher, 70% das mulheres não sentem nada. Algumas sentem dores ao urinar, incontinência e se essa doença se agravar na mulher, pode torná-la infértil, ou seja, incapaz de gerar um filho. Aqui são alguns sintomas que eu já falei e a prevenção, uso de camisinha, higiene pessoal e o tratamento é o uso de antibióticos. E para terminar, aqui temos a hepatite C, que é uma doença sexualmente transmissível que vai afetar o fígado da pessoa. Se não for tratada, ela pode gerar doenças graves, como cirrose e até câncer de fígado.